O V Notícias recebe hoje o deputado Alan Sanches. Alan foi vereador por 2 mandatos em Salvador, depois foi eleito deputado estadual pelo MDB, depois pelo PSD e agora eleito novamente em 2019 pelo DEM. Deputado, seja muito bem-vindo. O senhor tem um trabalho extenso na área de saúde em Salvador, é médico, aliás, na Bahia inteira destinou agora mais de 1 milhão em emendas só para a saúde. E aí eu queria iniciar esse bate-papo com o senhor te perguntando uma coisa que eu acho que você deve ter ouvido bastante nesse ano, né, pandêmico, como médico, vendo esse cenário todo que a Bahia teve, mesmo a sua especialização sendo outra, teria algo que o senhor teria feito diferente nesse combate? Pronto. Primeiro, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo, podendo atingir tantos ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando. Na verdade, depende muito, né? Eu acho que nós tivemos alguns contratempos, algumas divergências de opiniões com relação ao governo federal e ao governo municipal e estadual. Eu acho que, com relação ao governo federal, eu acho que a gente deveria, obrigatoriamente, ter investido muito mais nas vacinas, que a gente poderia estar muito mais adiantado, começando a abertura de diversos setores, tanto da saúde como do entretenimento, lazer, tudo isso a gente poderia estar um pouco mais avançado. Eu acho que essa divergência de opinião e de conduta do governo federal com os governos estaduais e municipais acabou prejudicando um pouco a população, né? Mas hoje eu digo que a gente está nesse caminho, está no caminho certo. Tivemos que fazer todo o distanciamento, ainda precisamos estar fazendo isso, né? E eu, graças a Deus, por ser até da área da saúde, mas também por causa da idade, hoje eu já teria sido vacinado, já tomei as 2 vacinas. E a minha expectativa é que todos, né? Todos, toda a população, inclusive eu que tenho um filho de 12, uma filha de 12 e um filho de 16, também que chegue logo para eles também essa vacina, que a gente fica extremamente preocupado. Primeira vez que a gente viu uma situação dessa acontecendo, que é uma polarização que envolve a ciência, né? A saúde. Começou os médicos a serem questionados, a população deixou de confiar na sociedade médica por conta de uma opinião envolvendo política, algo que nunca foi visto antes, né? Uma coisa realmente que a gente não ficou sem saber o que é que confiava. Essa polarização, quando a gente coloca a política em algo que não deveria ser, como o campo médico, é complicado, né? Eu acho que, mais uma vez, esse é o erro do governo federal. Quando ele vem trazendo isso, as opiniões ideológicas que qualquer segmento possa ter, nunca vale a pena uma vida. Então, eu acho que, independente de cor partidária, de entendimento ideológico, do que você entende para a vida, do que você entende o que é melhor para a sua vida, jamais poderia estar se confundindo ou influenciando nas decisões que a população precisava. E isso eu acho que aconteceu muito. E aí, por um lado, hoje a gente tem essa dicotomia. Um lado, se você fala determinada coisa, então você agradou um lado. Aí se você não agradou, porque de repente você não é nem A nem B, a sua opinião é diferente de A e de B. Mas não, se você não for A, então o B vai ficar revoltado com você, e se você não for B, o A fica revoltado. Então eu acho que isso vem influenciando em todas as decisões, não só na saúde, mas em todas as decisões. Eu acho que isso é muito ruim, mas ainda demora. A minha visão, eu acho que ainda demora muito para que a gente possa sair disso. Hoje você veja, no sábado se faz um movimento pró-Bolsonaro, no outro dia, no domingo, se faz um movimento contra Bolsonaro. Então, isso acho que pegou e vai demorar um pouquinho para a gente sair dessa divergência de opinião, ou seja, A e B. O que eu espero, entrando um pouquinho nisso, que haja uma outra oportunidade, uma outra vertente, que a gente possa ser um pouco mais moderado. Acho que você não precisa ser esquerda, você não precisa ser direita, você pode pegar coisas da direita, pode pegar coisas da esquerda e ser um pouco mais moderado nas opiniões. Eu acho que não precisa ser radical. Eu acho que o radicalismo nunca é positivo para ninguém. Mas eu vou aproveitar esse gancho do senhor, então, para trazer um pouco para 2022, que é logo ali, já que o senhor fala que acredita que essa polarização ainda vai perdurar. A gente está vindo, saiu de uma eleição e está indo para uma outra, porque a eleição é assim, termina uma, a gente já começa a falar de outra. E uma próxima eleição que a gente sabe vai sim, provavelmente, ser muito polarizada, tanto no campo nacional quanto no campo estadual. Queria saber se o senhor acredita. Então, quem seria esse nome, no nome a campo nacional, talvez, para liderar essa frente ampla, como se fala, uma terceira via. E aqui no estado, se a CM Neto realmente, então, é um nome melhor para encaminhar para o governo do estado? No governo federal, eu acho que ainda é cedo, ainda não apareceu. Se eu falasse com você, eu não estaria sendo verdadeiro,
que eu acho que ainda não apareceu um nome que tenha uma densidade eleitoral. A terceira opção hoje é o Ciro Gomes, que vem se colocando, que já vem trabalhando o nome desde a eleição passada, e agora ainda não empolgou, digamos assim, a grande massa da população. Não digo a mim, não digo a você, mas a grande massa da população ainda não empolgou. Eu acho que pode sim ser o Ciro, mas pode sim ser um outro nome ainda a aparecer. Porque hoje, ainda continuo dizendo a você que a briga nacional hoje, a gente está falando de hoje, a eleição daqui a 1 ano e meio, ainda vai ser Bolsonaro e Lula, se Lula for candidato, né? Agora depende muito, muita coisa tem para acontecer. Hoje o governo federal passa por uma crise política aí muito grande, a gente tem que saber o que vai acontecer, acompanhar. A política, a gente sabe que depende do vento, é igual uma nuvem, vai se movendo conforme a ventania vem batendo. E o governo estadual, acho que isso já está mais definido. Eu acho que o candidato do grupo de lá vai vir com Wagner, que já mostrou durante 8 anos o que poderia fazer, conseguiu fazer o sucessor, que era um desconhecido, que era o Rui, e eles já estão 16 anos. E ao nosso lado, a gente vai ter o Assemineto. O que a gente pode falar dos dois? Não vou falar assim pessoalmente, jamais vou ficar falando das qualidades ou defeitos pessoais de ninguém na política, mas a gente vai falar de política aqui, né? Que a sua pergunta foi essa. Eu acho que o Wagner teve a oportunidade dele. Eu acho que o Wagner já mostrou o que poderia fazer e o que fez. Fala contra ele o quê? A fadiga do material. São 16 anos de um grupo político à frente, que acho que poderia ter avançado muito mais. Eu acho que a gente poderia estar muito melhor do que a gente atingiu. E vem do outro lado Neto. Vem Neto mostrando todo o serviço que fez para o Salvador. Quando questionavam que ele não tinha nenhuma aptidão administrativa, ele mostrou que não precisava da experiência, porque ele soube fazer e demonstrou isso. Ele transformou a nossa capital, ele deixou nossa capital que vinha, sempre falava que a prefeitura não se sustentava, não conseguia sobreviver sem governo estadual e federal. E Neto já derrotou, na sua primeira eleição, ele derrotou Dilma, derrotou Lula, derrotou Wagner, Rui, todos esses se juntaram e Neto ganhou em 2012. E acho que vai ser um forte candidato. Eu sempre digo, conheço Neto com proximidade politicamente, e vejo que Neto é diferenciado. Eu sempre digo que Neto é fora da curva. Foi eleito o melhor prefeito todos os anos. Todos os anos. Você imagina, no segundo mandato, você já tem um cansaço. E Neto conseguiu continuar na mesma intensidade de trabalho, na mesma intensidade de entrega de realizações. Então, é um candidato muito bom e muito difícil a ser batido. Além disso, vem com uma novidade. Ele vem com uma novidade para o governo, vai ser a sua primeira candidatura ao governo do Estado, e contra o que já temos aí. Então, eles têm um candidato que já foi e tem Neto. Aí eu faço a pergunta, que com certeza isso vai ser questionado na política lá na frente, dizendo o seguinte: Wagner já teve a oportunidade dele. Será que a gente não tem nenhum homem, nenhuma mulher nessa imensa Bahia que possa ser o responsável pela condução do governo da Bahia, que possa vir ser o governador da Bahia? Ou tem que ser Wagner? Foi Rui, agora devolve para Wagner. Será que a gente não tem a oportunidade, não tem essa chance de aproveitar o diferente? Eu acho que Neto fez um trabalho tão brilhante em Salvador, dito por todo mundo, como você falou. As próprias avaliações qualitativas e quantitativas do Brasil mostram isso. Eleito 8 vezes o melhor prefeito do Brasil, de todas as capitais. Então, eu acho que a Bahia vai ter uma grande oportunidade. Teve um governador bem avaliado, que foi Wagner, e teve o melhor prefeito do Brasil, que foi Neto, que está colocando o seu nome para apreciação dessa imensa população baiana. A gente teve a nível municipal uma disputa entre o PT e o DEM com o Bruno Reis, que Bruno Reis levou em primeiro turno, que levantou um debate que era a falta de nomes que o PT teria para apresentar. E a gente vai para uma eleição em 2022, de novo trazendo Wagner, como o senhor apontou, volta para ser candidato. O senhor acha que o PT erra em não apresentar nomes jovens, em não ter... Porque, veja, a Assemineto é a renovação, né, de um partido. Ele representa tudo isso. Ele é um político jovem, ele é um político com ideias jovens. E o PT volta trazendo sempre memórias de antigos líderes. Então, Lula... Jacques Wagner novamente. A gente teve para a prefeitura, apesar de Major Denise ser um excelente quadro, foi um nome novo, fora do PT, quer dizer, não nascido, né, criado pelo PT. Você acha que o partido erra em fazer isso e que é algo que talvez a Assemineto esteja fazendo já com o DEM? É muito difícil a gente ficar fazendo avaliação do outro time, né?
Eu acho que é a decisão que eles tomaram. Você veja que o Partido dos Trabalhadores, não querendo entrar nesse tipo de avaliação, mas eles fazem as divisões internas, né? Cada grupo tem ali, e eu acho que quando eles estão à frente de alguma coisa, eles não querem perder o poder. Então, eu acho, não vou entregar esse espólio eleitoral, essa densidade toda que nós temos a fulano, A, B e C, porque a gente vai perder o controle. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Eu acho ótimo isso, porque para a gente, a população já conhece o que eles têm a apresentar, e a gente vem com uma novidade, como eu disse, e com a possibilidade gigantesca dessa vitória. Ganhar ou perder do dia. Eleição só se ganha no dia. Mas eu acho que a gente tem um dos melhores candidatos de todos os tempos que a gente poderia ter, que é o ACM Neto. Agora, deputado, por um outro lado, Neto vem, nesse último um ano tendo algum tipo de rusgas, né, com pessoas que eram próximas a ele. Então, teve o rompimento com o João Roma, o senhor também declarou esse rompimento, né, logo após. Aí a gente teve o Rodrigo Maia, a gente teve o Eduardo Paes, e agora você fala também na saída do Rodrigo Pacheco, né, do DEM para o PSD. O senhor acredita que isso pode deixar Neto isolado para 2022, pensando que a gente sabe que o nível nacional interfere muito na eleição da Bahia para governo? Neto vai ter uma grande oportunidade de mudar isso. O governo federal sempre influenciou muito no governo estadual. Mas vamos por parte, então. Tudo isso que você falou foram decisões individuais, desses rompimentos. Primeiro, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi presidente lá da Câmara Federal por 4 mandatos e meio. 4 anos e... 4 anos e 8 meses. E quis fazer o sucessor porque ele não poderia ser candidato de novo, que o STF vetou essa outra reeleição dele, a possível reeleição. E ele tentou construir um lado. Várias pessoas, vários deputados, a gente acompanhou isso, inclusive através de vocês, da imprensa, tentaram ter o apoio do Rodrigo Maia. E ele acabou, segundo a gente sabe, se comprometendo com diversas pessoas, inclusive Elmar Nascimento, que é daqui, Sim, que era o líder do DEM na época, e ele também se comprometeu com Elmar. Elmar ficou muito chateado, muito triste, porque estava se recuperando do Covid e soube pela imprensa que o candidato escolhido seria o Baleia Rossi. Pronto. A partir daí, o Neto é gigantesco aqui. É o presidente nacional, e aqui tem um comando também estadual, apesar do Paulo fazer também esse papel como presidente do DEM, aqui no estado da Bahia, mas o DEM aqui acompanha muito as decisões de Neto. Só que no cenário nacional, existem várias pessoas, vários caciques no DEM, que têm, cada um dominando o seu estado e com expressão nacional. Nós temos o Mendoncinha, que foi o ex-ministro da Educação, nós temos o próprio Rodrigo Pacheco, temos o Davi Alcolumbre, temos diversos, o próprio Rodrigo Maia, o Eduardo Paes, todos, cada um sendo representante da sua região. E o que acontece? Naquele momento, Neto tinha que ouvir todos os deputados e não impor. Não existe uma ditadura no Partido Democrata no cenário nacional. Tem que ouvir todos. E a maioria percebeu que não era para continuar com o Rodrigo. Principalmente que a candidatura não seria do DEM, seria do MDB. E nós tínhamos uma candidatura também no Senado. No Senado, Rodrigo Pacheco. Então o Neto falou, eu não tenho condição de bancar essa candidatura quando os deputados, em sua maioria, majoritariamente, não querem apoiar o candidato de Rodrigo. O Rodrigo achou que Neto tinha que fazer isso, se fizesse naquele momento, hoje a gente estava falando aqui que Neto foi ditador, quando não foi. Então ele ouviu todo mundo e não quiseram. O que foi que ele fez? Ele liberou a bancada, e a bancada preferiu caminhar. Nós conhecemos o perfil dos deputados federais, como qualquer casa legislativa, e preferiram acompanhar o Arthur Lira. E assim foi feito. O Rodrigo não aceitou isso e quis colocar isso no colo de Neto, e que não conseguiu. Com isso, teve essa rusga e esse rompimento. O Rodrigo não aceitou, achou que era maior do que, na verdade, ele e acabou rompendo com o Neto. Aí, com isso, nós tivemos o Eduardo Paes para pegar logo o Rio de Janeiro, por causa digamos assim, da formação política lá da região. O Rodrigo e o Eduardo caminham juntos num grupo político e estavam, ao meu ver, indo para o PSD, sim, me parece. estão. Pronto. Aí o que acontece? O Rodrigo Pacheco está vislumbrando, voltando agora para a outra pessoa que você falou, o Rodrigo Pacheco está vislumbrando isso que a gente está vendo no cenário, não é nada certo, no cenário da imprensa nacional. O Rodrigo Pacheco está querendo ser candidato e, de repente, ele acha que o melhor caminho é um outro partido. Então, a decisão pessoal dele
de poder fazer esse caminho. Sim. Pronto, também não é culpa de Neto. Não. Com relação a Roma, eles tiveram as suas rusgas, tiveram suas divergências políticas, porque Neto passava nesse momento e achava que não era interessante que o Roma, que foi sempre aliado dele, do Assemineto, então ele achava que não deveria, o Roma achou que deveria, houve esse rompimento e se distanciaram. Então, esses quatro, cada um você vê que as decisões foram extremamente pessoais e não foi nenhuma influência assim política. Então, acho que isso é claro que acaba sendo explorado e tal, mas não vejo como dificuldade Neto. Eu convivo com o Neto muito e vejo que é extremamente do diálogo, articulador e nunca de impor. Se a maioria estiver decidindo por um lado, ele sempre acompanha a decisão da maioria. O prefeito tem um histórico de um legado, né, de pessoas que o acompanham, né? Isso já é característico dele. Mas hoje, por exemplo, ele deu uma entrevista falando sobre uma possível reaproximação com o João Roma, hoje ministro da Cidadania. Com certeza. E falou que não seria algo descartado, que não era o momento de falar, mas que não seria descartado. Você acha que é possível a gente ver em 2022 uma chapa com Roma e ACM Neto? Eu não tenho dúvida que essa aproximação poderá acontecer, não há dúvida nisso. Agora, com relação de chapa, ainda é cedo. O republicano poderá sim indicar, mas não sei se o Roma vem pelo republicano. Já se fala que ele pode ir para o Patriota. Perfeitamente. E a gente não sabe, não sei se alguém de lá, do time de lá, do campo lá da oposição, que hoje está no governo, virá para cá, também não sei. Então, a gente só terá 3 vagas, uma de Neto. Sim. Temos de vice e de Senado. Aí vai depender muito da composição. Mas Neto é muito habilidoso e será muito fácil para ele acomodar e deixar todo mundo satisfeito para a próxima eleição. Queria falar um pouquinho sobre a Assembleia. Essa semana, dia 7 agora, a gente tem o depoimento do deputado, Capitão Alden, que passa agora por um processo administrativo, né, por quebra de decoro parlamentar. O deputado fez um vídeo em que insinuava que outros parlamentares da Assembleia receberiam algum tipo de propina da Prefeitura de Salvador, um vídeo sem nenhum tipo de provas, e por isso ele responde esse processo de decoro. No dia 7 agora, ele tem um depoimento marcado lá na Assembleia. Eu queria saber a sua opinião, se o senhor é a favor da cassação do mandato do deputado Alden, se sim, por quê? Se não, por que não? E qual foi a sua visão dessa fala dele? A gente hoje convive num momento muito delicado por conta das fake news, né? E que enfraquece ainda mais. Eu acho que ele foi muito infeliz nas colocações, me senti inclusive atingido por isso. Eu acho que a gente passa uma dificuldade, a gente diz que fica ali um perrengue danado, nós que somos oposição, para chegar um colega de bancada a falar uma coisa dessa, né? Que é um absurdo, uma coisa completamente sem sentido isso. Eu acho que ele estava atrás de colher alguns likes e foi muito feliz nas colocações. Mas depois disso ele pediu desculpa, disse que foi mal entendido, mas na verdade não é a primeira vez que ele faz isso. Ele se coloca mal muitas vezes, né? Eu acho que houve uma infelicidade. Talvez meio influenciado pela onda bolsonarista, perfeitamente, né? Perfeitamente. E querendo, de alguma forma, querer, digamos, entre aspas, aparecer nesse contexto. Mas eu acho que ele... já espero, né, que ele tenha aprendido por tudo isso que ele está passando. Acho que ele já vem aprendendo. Aguardar, né, um caminho desse processo, que ele vai falar ainda, para que a gente possa até se posicionar, se precisar que a gente se posicione, que pode ser que isso seja resolvido no Conselho de Ética e que seja já colocado algum tipo de punição, se assim houver, alguma coisa. Agora, que ele foi extremamente infeliz nas colocações, ele foi. Eu acho que tem que ter maturidade política, maturidade como ser humano, para que a gente possa ser responsável. Ele é um formador de opinião, né? Ele é um dos 63 deputados que representam a Bahia, ele é um formador de opinião. E representa a Polícia Militar, ou seja... Então tem que tomar cuidado, né? Você é responsável pelo que você fala. Uma palavra lançada é igual uma flecha, não retorna mais. Então, mesmo pedindo desculpa, você tem que ter maturidade e responsabilidade naquilo que você fala. Deputado, para a gente começar a encerrar essa entrevista, eu queria saber quais são os seus planos para 2022, se o senhor pretende sair a deputado federal, se pretende permanecer na Assembleia, e eu ouvi falar que talvez o senhor possa caminhar para o PSD novamente. Eu queria saber se tem algum fundo de verdade nisso. Não tem verdade não. Na verdade, eu sou amigo de Otto, graças a Deus, é um grande homem, um grande sujeito. Fundamos o PSD, sim, estive junto nessa fundação, mas não, sou feliz onde eu estou, na minha casa, onde eu fui acolhido, onde eu venho crescendo politicamente, sendo abraçado pelos amigos, me sinto democrata total.
Meu filho, hoje, Duda Santos, que é vereador aqui, foi o 5º mais votado. Presidente municipal do DEM. Presidente municipal do DEM, tem essa responsabilidade, foi o primeiro deputado, pela 2ª vez mais votado no Democratas aqui na capital. Nós temos uma responsabilidade muito grande, nosso grupo, eu e Duda, ainda é pequeno, mas temos uma responsabilidade política muito grande. Então, não. E serei candidato, sim, tudo está caminhando para eu ser candidato à reeleição de deputado estadual. E o que é que a gente pode esperar desse resto de mandato do senhor? O senhor ainda tem 2 anos, quase 3 anos pela frente, muito ligado à saúde, destinou emenda. Salvador recebeu agora 300 mil em emendas, Terra Nova, Santo Antônio de Jesus. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Como deputado de oposição, você sabe que a gente sempre tem dificuldade, né, a liberar as emendas, e nós conseguimos essas liberações até do governo federal, de articulações que nós fizemos no governo federal, e conseguimos essas liberações que você já citou. Isso eu acho que, com certeza, ajuda e colabora muito para esses municípios, municípios menores, então, Salvador também, porque é sempre bom, um recurso que você não está esperando, esse recurso reforçar o seu orçamento, principalmente na saúde. Eu acho que continuo. Teve um pouquinho de dificuldade, eu acho, no trabalho, não só meu, mas de todo mundo, por causa da pandemia, né? Você acaba não podendo sair muito, você acaba não podendo desenvolver todas as suas tarefas e apresentar os seus trabalhos, mas a gente está tentando, hoje já presencialmente, a gente tentando já estar visitando as nossas comunidades, visitando as nossas cidades, tentando representar e levar o que a gente pode de melhor, que é a dignidade às pessoas. Deputado, queria encerrar com o senhor deixando um recado para os nossos leitores, os nossos ouvintes do Vê Notícias. Você pode olhar para a câmera e finalizar. Pronto. Primeiro eu quero dizer aqui, eu acompanho o Vê Notícias aqui, que é um site realmente de credibilidade, de confiança. Estamos aqui justamente isso para dar essa maior credibilidade ainda, empenhar aqui meu nome também, junto com vocês, que já acompanham aqui o Vê Notícias. Tenho certeza que vamos nos falar muito por aqui. E deixo o nosso mandato aqui, o nosso trabalho como médico, como deputado, à disposição de toda a população da Bahia. Obrigada, deputado. Eu que agradeço a vocês.